Hoje eu vou te mostrar 5 hábitos que separam pessoas comuns de pessoas bem-sucedidas. O que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar a ter uma vida muito mais saudável e prosperar. E eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu te mostrar aqui, você vai ter resultados incríveis. Eu sou o Luan e a minha missão aqui é te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, mais saudável e disciplinada. E a primeira coisa é dormir bem. Sono e saúde mental estão totalmente conectadas. Durante o sono, o cérebro organiza informações, consolida tudo que a gente aprendeu ao longo do dia, separando o que é útil do que é inútil. Regula a produção de hormônios ligados ao humor, como cortisol e serotonina, e repara tecidos e células importantes do corpo. É onde vai ocorrer toda a recuperação do seu corpo, para que no próximo dia você tenha energia e tenha pique para viver mais um dia. Já deu para perceber que dormir bem traz muitos benefícios. Mas quais são os efeitos da falta de sono? Como no sono, nosso cérebro, nosso corpo regula produções de hormônios ligados diretamente ao humor, como cortisol e serotonina, se você tem um sono desregulado, você tem mais mudanças de humor, irritabilidade, aumento da ansiedade e maior risco de depressão. Pessoas que têm uma rotina de sono ruim, não dormem bem, têm maior risco de desenvolver depressão e transtornos de ansiedade. E além disso, isso afeta diretamente a sua capacidade de tomada de decisão e a sua produtividade. Ou seja, se você não dorme bem, você não consegue tomar boas ações ao longo do dia e a sua produtividade cai lá embaixo. Então, o que você poderia desempenhar se você tivesse uma boa noite de sono, você não consegue. Vai trabalhar mal, vai fazer mal feito as coisas que você tem que fazer. E o pior de tudo, essas pessoas têm o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e elas têm uma piora significativa no sistema imunológico, que é simplesmente o que impede que o seu corpo adoeça. Mas tudo isso que eu te falei pode acontecer ao contrário. Assim como o sono ruim afeta a saúde mental ruim pode afetar o sono, e isso acaba se tornando um looping. Por quê? Ansiedade deixa a mente acelerada, estresse mantém o corpo em alerta e depressão bagunça o ciclo do sono. Ou seja, se você está ansioso, você não consegue desligar a sua mente, você não consegue parar de pensar. Se você está estressado, seu corpo não relaxa, seus músculos não relaxam, você não se sente confortável para dormir e o seu cérebro ele não vai querer desligar porque ele vai estar o tempo todo em alerta. É como se ele entendesse que ele está numa situação de risco, de perigo, onde ele tem que estar o tempo todo ativo, prestando atenção em cada detalhe, e isso se torna um looping e cada vez mais fica mais difícil de sair disso. E antes de entender como resolver isso, você precisa entender como funciona o sono. O sono ele é dividido em 2 fases, o sono REM e o não REM. Nessa fase, no sono REM, é onde você tem os seus sonhos mais vívidos, onde o seu cérebro ele vai consolidar as memórias do que você aprendeu ao longo do dia, onde você vai melhorar o seu aprendizado, ele vai fixar aquelas informações de tudo que aconteceu naquele dia, processar tudo, digerir tudo, tirar o que é bom, tirar o que é ruim. O sono REM ele é dividido em 3 estágios, sendo o primeiro estágio a transição entre o estado de vigília, o estado de alerta do corpo, para o estado de sono, é onde a atividade cerebral reduz, os batimentos cardíacos diminuem e os músculos começam a relaxar. Segunda fase é o sono leve, é 50% da fase do sono. O corpo ele começa a se preparar para o sono profundo, que é onde ocorre a recuperação física, recuperação mental, é onde você produz a maior quantidade de hormônio do crescimento e repara células. É o momento onde o seu corpo começa a fazer uma limpa, começa a descansar de fato. E indivíduos que dormem profundamente têm menos chances de desenvolver doenças, transtornos psicológicos. Mas então, como resolver isso? Como ter uma rotina de sono saudável? Em primeiro lugar, horário fixo para dormir todos os dias, inclusive finais de semana. Então você vai definir um horário para você dormir e um horário para você acordar. Você vai dormir, por exemplo, 8 horas da noite todos os dias e todos os dias você vai acordar 7 horas da manhã. Isso vai regular o ciclo do seu sono, o seu corpo ele vai começar a entender quais são os horários certos que ele tem que dormir, porque o nosso corpo sente isso. Esse é o nosso relógio biológico, ele sabe quando a gente tem que dormir e ele sabe quando a gente tem que acordar. Evitar luz azul, pelo menos 30, 1 hora antes de dormir, o ideal é que seja pelo menos 1 hora antes de dormir, sem telas, sem estímulos muito intensos, porque isso vai deixar o seu cérebro e o seu corpo em estado de alerta e o tempo todo ali ele consumindo aquele conteúdo, ele vai ter que processar muita informação e ele já está num estágio ali e já está cansado. Você já trabalhou o dia inteiro, já fez um monte de coisa,
a sua mente ela já está cansada, já está cheio de informação e você continua dando informação no horário onde você devia estar descansando. Então vai ser muito mais difícil para você conseguir relaxar, para você conseguir descansar. Relaxa antes de dormir. Use técnicas de respiração, leia um livro, por exemplo. O livro ele é muito bom porque ele não é um estímulo muito forte. Ele é algo simples, algo que você faz ele presente. Você para, foca só naquilo, só no livro que você está lendo. O seu cérebro, durante o período ali que você está lendo, ele vai começar a relaxar, seu corpo vai começar a relaxar, você vai sentir os seus músculos que estavam tensos, eles vão começar a relaxar, vai ficar mais leve. Você vai começar a sentir sono, muito provavelmente, enquanto você estiver lendo. Faça ali um exercício simples, não precisa ser nada muito elaborado, nenhum método incrível de respiração. O simples fato de você respirar consciente, só com seus pensamentos ali, já vai te ajudar pra caramba. Mas tem como melhorar ainda mais o seu sono com um hábito muito simples. Atividade física. Ela traz benefícios não só pro corpo, não só físicos, mas pra mente. Melhora na memória e no aprendizado, devido à melhora ali na circulação sanguínea e na produção da noradrenalina e de dopamina. Diminui o estresse, controlando a produção de cortisol e de adrenalina. Combate sintomas de depressão e ansiedade, porque ela regula a liberação de hormônios como dopamina e outros neurotransmissores ligados ao bem-estar. Além de que melhora a disposição ao longo do dia a dia, melhora a absorção de nutrientes para os tecidos que aumentam a nossa disposição e energia para realizar as tarefas. Ou seja, quando você faz atividade física, realizar as tarefas do próximo dia se torna muito mais fácil. É uma coisa a longo prazo, é um investimento a longo prazo que você faz. Porque o exercício que você faz hoje vai te dar mais vontade, mais pique e melhor produtividade amanhã. Fora que melhora a autoconfiança, a autoestima, tornando muito mais fácil que você alcance seus objetivos e realize outras metas em paralelo a isso. E o principal de todos, constrói disciplina, que é a coisa mais importante para você conseguir ser uma pessoa bem-sucedida. Então, investir em exercícios físicos não só proporciona vantagens físicas, mas também equilíbrio e saúde mental, te ajudando a realizar outras metas. E para que você tenha benefícios ainda melhores, existe uma coisa que a maioria subestima, que é a alimentação. A alimentação, ela está diretamente ligada ao exercício físico. E a alimentação é subestimada quando se trata de saúde mental, mas ela está diretamente ligada. Porque corpo e mente estão interligados, um influencia o outro. O que você come está ligado diretamente a como o seu corpo vai produzir os hormônios, a como ele vai absorver nutrientes, a como ele vai se recuperar para conseguir realizar as atividades do próximo dia. E uma dieta pobre em nutrientes pode levar a alteração de humor e até distúrbios psicológicos graves. Se você tem uma rotina de sono saudável, você também tem melhora na energia, sono, humor, produção de hormônios ligados ao bem-estar, felicidade e crescimento, melhora na libido e outros benefícios. Você é o que você come, então alimentos baixos em nutrientes, pessoas mentalmente desnutridas. Má alimentação traz má saúde, desequilíbrio hormonal, mental, desânimo, ansiedade, depressão e falta de motivação. E o consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente ligado a isso. Pessoas desequilibradas e doenças. E olha só, 23% da alimentação da população brasileira é formada por ultraprocessados. E, além do mais, o consumo de ultraprocessados está ligado diretamente a uma crescente, em paralelo a isso, e aumento na taxa de obesidade, diabetes tipo 2, câncer e doença inflamatória intestinal. Segundo um estudo da National Library of Medicine, existe uma correlação padrão linear no consumo de ultraprocessados e maior risco de depressão. Ou seja, quanto maior o consumo, maior o risco. E o baixo teor de fibras, vitaminas e nutrientes causa a deficiência de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que são hormônios do bem-estar e da felicidade. E você pode até dizer, mas eu me alimento bem, eu durmo bem, eu pratico exercícios físicos. Mas eu te pergunto, você está descansando direito? Descansando direito? O que é descansar direito? Eu descanso direito? Vou te mostrar que não. Descanso correto é descanso sem telas ou sem estímulos muito fortes. Você precisa descansar de verdade, não fingir que descansa. Você passa o dia todo preocupado, resolvendo problemas, trabalhando, estressando a sua mente, e quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Se você não descansa, não dá descanso real para o seu corpo e para sua mente, e faz isso todos os dias, uma hora você não aguenta mais e explode. Você está sobrecarregando o seu corpo. E a gente vive num mundo hoje em dia que é super estimulado. A gente está o tempo todo consumindo redes sociais,
TikTok, Instagram, comidas ultraprocessadas e gordurosas que dão um estímulo imediato e muito forte também por conta da quantidade de gordura e um alimento super palatável. Então, se você chega em casa e não dá descanso para sua mente e para o seu corpo, é muito mais difícil de você ter motivação para fazer as coisas, de você ter uma rotina de sono saudável. É muito mais difícil que você consiga ter uma rotina de treino porque você não dormiu bem na noite anterior, então você não consegue treinar. E aí o fato de você já estar com um sono ruim e não dar descanso para sua mente, você vai lá, busca outra fonte de prazer para se sentir bem. Então, para lidar com esses problemas, você vai se alimentar para tentar se sentir bem, aí você come um monte de alimento ultraprocessado, aí isso desregula totalmente sua produção de hormônio, você não descansa direito, não faz exercício físico e isso se torna um looping infinito. Ler, caminhar sem ouvir música, fazer alguma coisa sem o celular já vai te trazer esse descanso que você precisa, já vai fazer a sua mente desligar, tirar todo aquele estímulo e aquela quantidade enorme de informação que você fica consumindo e você finalmente consegue descansar, ficar sozinho com os próprios pensamentos. Quando você tira o estímulo, a mente finalmente descansa. Mas o motivo para muito provavelmente você e a maioria das pessoas não conseguirem ficar sem estímulos muito fortes, sem ficar olhando o celular toda hora, é o fato de que elas não querem, você não quer ficar sozinho com os seus próprios pensamentos. Só que isso é muito importante. É importante que você não tenha, que você tenha esse momento sem um monte de estímulos, que você fique sozinho com os seus pensamentos, que você se conheça. Tanto que um dos benefícios de você usar menos redes sociais ou nem usar o celular é melhora no foco, autoconhecimento e regula o tônus de dopamina e o seu sistema de recompensa. Então é de suma importância que você lide com seus próprios pensamentos. Sai para caminhar sem escutar uma música, conversa consigo mesmo. Quando você pega um celular, quando você está se sentindo mal ou vai comer uma comida ultraprocessada, super palatável, você está só fugindo dos problemas, você não está lidando com eles, você não está descansando de verdade. Mas literalmente nada disso que eu falei adianta se você não fizer uma coisa muito importante, se não a mais importante daqui. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida, culpar menos e agir mais. Não é sobre se culpar toda hora ou autocobrança. É sobre reconhecer que suas escolhas têm impacto direto nos seus resultados. Nem tudo está sobre o seu controle. E tudo bem, mas o que você escolhe e a forma como você lida com aquilo está sob o seu controle. Não é para se culpar por falhas alheias, por injustiça, se responsabilizar por erros dos outros, mas é pensar o que eu posso fazer agora para melhorar essa situação. O que está dentro do meu controle que eu posso fazer para mudar a minha realidade. As pessoas culpam fatores externos como azar ou uma outra pessoa, porque elas não querem lidar com o fato de que a culpa é delas. Não existe essa coisa de azar, e a gente não pode culpar a outra pessoa, porque culpar a outra pessoa, culpar outra coisa, não vai resolver a situação, só vai tirar aquele peso de cima da gente, e a gente não vai ter que lidar com o fato de que o resultado final só depende da gente. Só depende de você. É necessário entender isso, que o resultado só depende de você e como você cresce quando você erra ou quando você finalmente olha para aquela situação e pensa, tá, eu fiz o que eu podia fazer. Então para de ficar culpando outras pessoas, culpar, sei lá, o seu trabalho, culpar plataforma, enfim. Começa a tomar as rédeas da sua vida e para de ficar externalizando a culpa, de ficar terceirizando. Faz o que tem que ser feito, sem reclamar. Essa é a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas comuns. Porque pessoas bem-sucedidas, elas entenderam tudo isso que eu te falei, aplicam e conseguem ter resultados. Você nunca vai ter um resultado satisfatório se você ficar sempre culpando ao invés de agir. Eu sei que tudo isso pode parecer muito difícil de aplicar tudo de uma vez, mas para te ajudar, eu vou estar deixando aqui um outro vídeo para você assistir, onde eu explico como você pode ter disciplina e mostro na prática técnicas para você aplicar no seu dia a dia para tornar tudo isso aqui mais fácil. Mas faça um pouco a cada dia que você vai ver que no final você vai ter um resultado surpreendente. Então vai lá, assiste esse vídeo.
Se você gostou desse vídeo daqui, eu peço que você deixe seu like e considere se inscrever. Eu vou estar deixando na descrição aqui 2 livros que eu recomendo que você leia se você está querendo mudar de hábitos, está querendo se tornar uma pessoa melhor. São livros que vão te ajudar demais. Eu espero poder ter te ajudado e um abraço.